E para poder compartilhar com vocês informações e comentar as expectativas para este segundo dia de exame, a gente conversa agora com a Maria Inês Fini, ex-presidente do INEP e uma das idealizadoras do Enem. Maria, bom dia. Obrigada, viu, pela gentileza de vir aqui conversar com a gente. Nós estamos tranquilos, mas o coração dos candidatos deve estar saindo pela boca, hein? Pois é, bom dia, Elisa, bom dia, Daniel. Eu acho que o coração dos candidatos, das famílias, dos educadores, estamos todos torcendo muito, em primeiro lugar, para que os jovens participantes compareçam, não é? Porque nós temos algumas vezes uma taxa de desistência também em relação ao primeiro dia. Então, nós esperamos que todos compareçam, vamos fazer força para incentivá-los, para eles poderem completar essa medida para ingressar no ensino superior. Maria Inês, eu li aqui, na hora de apresentá-la, que além de ter sido presidente do INEP, você foi uma das idealizadoras do Enem. E logo eu fiquei na curiosidade de imaginar o cenário nacional educacional e as cabeças pensantes envolvidas em desenvolver um exame que fosse um exame nacional. A ideia inicial era entender o grau educacional do Brasil ou que fosse uma ferramenta para que os estudantes pudessem acessar o ensino superior? Qual foi a ideia inicial comparado ao que nós temos hoje? Veja bem, Elisa, o que o ministro Paulo Renato, saudoso ministro Paulo Renato, queria? Ele queria que nós pudéssemos ter uma medida de autoavaliação para os jovens quando eles saíssem da educação básica. E essa medida não deveria ser uma varredura do currículo praticado, porque se entendia que essa é a missão da escola e não do Ministério da Educação. Mas uma referência baseada na nossa LDB, quer dizer, como é que são as estruturas de pensamento, quais são as categorias lógico-matemáticas que eles já desenvolveram. Opa! Nós queríamos, foi assim que o exame foi inicialmente estruturado, era saber quais eram as estruturas de inteligência, ou seja, quais eram as maneiras que os jovens usavam para usar o repertório que eles tinham tido na escola, que são os benditos e tradicionais conteúdos, sem os quais a escola não existe, mas não só a cobrança do conteúdo na memória, mas não era só informação pela informação, mas uma informação contextualizada. E aí buscávamos fatos, acontecimentos do cotidiano, do dia a dia, onde esse conhecimento era requerido. Então, já era lá em 98 uma visão bastante arrojada de aprendizagem, que agora a nossa Base Nacional Comum Curricular veio consagrar. Mas o que nós queríamos era sinalizar para as escolas, para as famílias e para os jovens que o que estava se querendo de todos eles eram essas estruturas de pensamento e não apenas a varredura de conteúdos. E o ministro Paulo Renato, Elisa, ele trabalhou ali no Banco Mundial e ele vinha muito bem impressionado com a seleção que os próprios filhos haviam feito para o ensino superior. E o impressionava muito mal aquela correria do aluno vai para Ribeirão Preto prestar um exame, depois corre para o Rio de Janeiro para fazer outro, vem para São Paulo para fazer aquela loucura de calendário que caracterizava os exames nacionais. Então, naquela época, ele queria um exame diferente, que foi o que o Enem se consagrou, assim como tal, e ele queria um exame que pudesse ter acesso ao ensino superior. Então, na sua formatação original, o Enem tem essa pretensão, um exame diferente, que avalia as estruturas de pensamento, nesse sentido ele foi muito bem sucedido, não é? Tanto é a aceitação nacional, ele não era classificatório, Elisa. Esse foi o problema que o ministro Fernando Haddad resolveu enfrentar e mudar. Por quê? Ele era qualificatório. Interessava para nós sabermos como é que os jovens pensavam, quais eram as qualidades das suas estruturas de pensamento. E num processo classificatório altamente competitivo, como se transformou o Enem de agora, o Enem original não servia. Então, veja, ele foi utilizado como primeira fase de vestibular, inclusive pela própria Universidade de São Paulo. Ele foi utilizado para vestibulares onde o número de candidatos não era muito maior do que o número de vagas, etc. e tal. Então, veja, na sua concepção original, o Enem foi de extremo sucesso, e para aquilo que ele queria,
Quando eu deixei o INEP em 2002, Elisa, mais de 500 instituições já usavam o Enem como forma, ou nos seus processos de acesso. Agora, em 2009, então, o ministro Fernando Haddad vê a oportunidade de maneira muito bem feita, ele se alia às universidades federais e transforma, então, o Enem, usa uma referência de avaliação que foi criada para o ENSEJA, que é o Exame de Certificação da Educação de Jovens e Adultos, não é? E faz as suas adaptações e agora propõe, então, esse novo modelo que é muito bem sucedido. Aí você passa a ter uma prova para cada área de conhecimento, né? A redação se mantém e você tem as condições de fazer a classificação. De maneira tão rigorosa, e centésimos, você separa o candidato que vai ter uma vaga no ensino superior na medicina e o outro que não. É um exame muito bem feito, feito pelos professores brasileiros, pelos psicometristas, pelos estatísticos. Ele tem muita qualidade, respeitado no mundo inteiro, Elisa. Foi bom a senhora traçar esse histórico, porque a gente, e até me lembro quando a senhora dava coletivas de imprensa ali em Brasília, acompanhei várias delas junto com a Maria Helena Castro, que era secretária executiva do Ministério da Educação, na época de ministro Mendonça Filho, e que a senhora falava bastante que o Enem é uma política de Estado, né? Não é uma política de governo. Então, até mesmo a mudança de passar para uma avaliação de educação e se tornar uma porta de entrada, ainda assim não muda isso. E nesse ano a gente viu uma confusão com relação ao Enem, aos pedidos de demissão ali de mais de 30 servidores, muita angústia por parte também dos candidatos para enfrentarem essa prova, e a abstenção no primeiro dia foi ali dentro do que a gente viu em anos anteriores à pandemia. Só que neste ano passado, que a gente acompanhou o Enem também, foi em janeiro, se não me engano, a reedição, teve a abstenção muito alta, né? Mais de 50% nesse segundo dia. Qual a expectativa diante do primeiro dado que a gente teve no primeiro dia, de uma abstenção de pouco mais de 20% para essa prova de hoje? Até porque, se não for feita essa prova de hoje, não tem mais resultado também do Enem. A abstenção foi acalmada depois da primeira etapa da prova, que demonstrou ali uma certa tranquilidade com relação a essa possível interferência do governo? Veja bem, Daniel, eu lamentei profundamente, se você se lembra, nós nunca divulgamos a abstenção após o primeiro dia da prova, porque ela não é real. A abstenção verdadeira é aquela que será divulgada pela média dos 2 dias da prova. Isso é que é a abstenção do Enem. O que você teve foi falta do primeiro dia. A abstenção de verdade do Enem você só vai poder calcular a partir do segundo dia de prova. Então, eu digo a você que, pelo histórico das nossas aplicações, lamentavelmente, o segundo dia tem menos participantes do que o primeiro. Por isso é que eu dizia, se não tivesse reduzido as verbas de publicidade do Enem, quanta coisa que o Ministério deveria ter feito para chamar os alunos para essa data de hoje. Quer dizer, a concorrência é muito menor e nós vamos lamentar profundamente se eles deixarem de comparecer. Então, é errado divulgar a abstenção, porque ela não é verdadeira. A abstenção verdadeira é calculada apenas após as faltas do segundo dia de prova, não é? Então, veja, quanta coisa nós poderíamos ter feito, tudo que eu pude fazer em rede social, eu apelei para a gente chamar os jovens para irem fazer a prova hoje, né? Então, vamos aguardar que eles mantenham essa chama de esperança de disputar o ensino superior. A primeira prova, não houve interferência nela, nós percebemos, não houve pelo menos, viu, Daniel e Elisa, não houve inclusão de novos assuntos, novos temas, alheios àquela base de referência do Enem. O que houve foi retirada. Isso sim, nós sabemos que houve retirada de itens que não retornaram, né? Então, você tem toda uma etapa da história que não aconteceu, que não foi inclusa, etc. Mas para os alunos, isso não foi desconfortante, né? É desconfortante para todos nós, um absurdo. Mas para eles não, porque o que foi avaliado estava previsto na matriz que orienta o exame e que escolas, cursinhos, professores dominam maravilhosamente bem. O que nós podemos lamentar, o que foi excluído, mas nada foi incluído de diferente. Então, agora no segundo dia, a mesma coisa. Quer dizer, a matemática, a física, a química e a biologia que os alunos
estão preparados, será suficiente para garantir o sucesso na prova. Então, é essa tranquilidade que, lamentavelmente, não foi passada. Não é? Então, aquele temor que nós tínhamos do primeiro dia, felizmente, foi apagado. Agora, Daniel, você tem razão. Veja, o que os gestores do INEP, ocupantes de cargos de gestão, porque todos são servidores públicos concursados, o que isso causou? Um tumulto enorme, porque houve tentativa de entrar na sala segura, houve tentativa de mexer nas questões de prova, e eles resistiram bravamente, até o momento que não deu mais, entregaram os cargos de gestão. Então, o INEP precisa também do nosso apoio a partir de agora, né? Há uma enorme fragilidade para a manutenção de todas as estatísticas e avaliações nacionais que dão suporte às políticas que deveriam ter sido estabelecidas, né, e que deverão no futuro próximo. Nós estamos ouvindo a senhora e agora uma imagem tão bonita que apareceu ali de uma mãe abraçando a filha, desejando boa sorte, beijando na testa. É muito bom esse carinho familiar e todo o amor compartilhado com os estudantes que estão ali à procura do futuro, não é? À procura da evolução profissional, do entendimento acadêmico. Muito bonito. Tá aí a imagem de novo, ó, que lindo o amor. Muito bonito. Essa singeleza, não é? Do amor dessa mãe, desejando boa sorte para a filha. Tomara que ela tenha um futuro maravilhoso, brilhante. Maria Inês Fini, ex-presidente do INEP, obrigada pela gentileza de vir aqui nesse domingão de manhã, deixar o café da manhã gostoso de lado para conversar com a gente na CNN Brasil. Mas agora, por favor, aproveite seu domingo. Obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. Ajudem os alunos, incentive, chame-os para fazer a prova. Essa missão é de vocês agora. Façam isso, por favor. Seguimos juntos. Obrigado, Maria Inês. Até uma próxima.